pessoal, nós somos do projeto Residência Pedagógica na Geografia. Eu sou a Joyce, meu colega aqui é o Matheus, e hoje nós estamos trabalhando com uma aula para o 8º ano sobre a urbanização de Curitiba. A gente vai citar alguns pontos principais, como alguns conceitos principais, no caso, né, falando sobre a urbanização, a cidade, metropolização, a diferença de urbanização para a industrialização, né, que são fatores principais quando a gente estuda a urbanização de Curitiba. Então, começando a falar sobre esse tema, a gente tem que inicialmente falar o que é a cidade, né? E para isso, a gente precisa entender que a gente mora num país de dimensão continental e que as pessoas ocupam o território brasileiro de diversas formas, algumas de forma rural, outras pessoas de forma urbana, e também há pessoas que ocupam o território de uma forma tradicional, como os indígenas, por exemplo, que eles ocupam o território de uma outra maneira. E para alguns autores, a definição da cidade é que é o núcleo da população de certas dimensões e funções especializadas em um território amplo. Já para o dicionário Oxford, é definido como aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita e que tem numerosas casas, próximas entre si, destinadas à moradia ou a atividades culturais, mercantis, industriais, financeiras e outras não relacionadas com a exploração direta do solo. Então, basicamente, a cidade seria esse aglomerado humano que vai concentrar uma série dessas atividades, tanto culturais, mercantis, industriais e financeiras, como o dicionário coloca, só resumindo. E como que se chega nessa cidade? Esse seria o nosso cerne aqui, né? Nossa parte principal, que é o processo da urbanização. O que definiria essa urbanização? A urbanização, em poucas palavras, é o processo da transformação. Então ela deve ser vista como um processo em movimento, tanto do espaço e tanto do tempo. Por quê? Porque a cidade está se transformando fisicamente. E ela se transforma ao longo desse espaço, né, desse território físico. E isso a gente pode exemplificar com o fato de estar sempre ocorrendo mudanças de infraestrutura nessa cidade. Vocês, alunos, podem até ver pela realidade de vocês, se vocês pararem e pensarem como era a minha rua, o meu bairro há 5 anos atrás e como é hoje, com certeza vocês vão notar diferenças nesse espaço. E no tempo, por que também é no tempo? Porque, de certa forma, essa urbanização é uma sucessão de acontecimentos que ocorrem nesse tempo corrido. Além de ter essa alteração física, no espaço físico, é uma sucessão que se ocorre ao longo desse período de tempo. E uma outra coisa importante é que a urbanização ela é um movimento de transformação que ela ultrapassa somente os aspectos físicos. Portanto, essa urbanização ela ultrapassa a lógica física da cidade e vai para um aspecto de modo de vida urbano. Então, a gente pode dar um pequeno exemplo que, às vezes, uma pessoa do interior do Brasil, do interior rural brasileiro, ela pode muito bem ser influenciada por esse modo de vida urbano, às vezes pelos seus costumes, hábitos, tudo isso por causa do aspecto cultural do modo de viver urbano. Então, a gente também tem que entender que esse lance do urbano, da urbanização, ela ultrapassa a simples barreira da cidade. Então também tem esse aspecto cultural. E aqui a gente colocou um mapa que mostra as principais cidades do Brasil. Como vocês podem ver, em vermelho está localizado as principais cidades brasileiras, as capitais brasileiras. E elas estão influenciando outras cidades menores e também influenciam áreas rurais brasileiras. Então é um exemplo que a gente pode dar para essa influência urbana por todo o território brasileiro. E quais são os fatores que podem levar a essa urbanização? A gente precisa definir aqui que nem sempre a gente viveu desse modo de cidade. A gente começou a ter essa ideia de construir cidades aproximadamente 3.000 anos atrás. E a primeira cidade
construída, que se tem registro, foi a cidade de Uruk, que hoje fica no território do Iraque. Aqui, como vocês podem ver, é uma fotografia da cidade de Uruk. Claro que na época era muito diferente, mas o que sobrou da cidade são os registros históricos que estão nessa fotografia. E ao longo desses últimos 3.000 anos, houve uma grande expansão da nossa espécie por todo o planeta, né, Terra. Então a gente construiu muitas cidades, né, de vários formatos, tamanhos. E mais recentemente, por causa da industrialização dessas cidades, houve uma grande explosão populacional. E hoje boa parte das pessoas do mundo vive nas cidades. E porque elas vivem, a gente vai ver mais para frente os motivos que levam a isso. Então, os motivos que levam à urbanização vão ser melhores detalhados a partir de agora. Isso mesmo. Então a gente vai começar com os principais motivos da urbanização, né? Que é o êxodo rural. Vocês lembram que era o êxodo rural? O êxodo ele pode ser definido como um deslocamento em massa da população do campo para a cidade. Quando houve a mecanização do campo, mais máquinas no campo, as pessoas começaram a vir para a cidade. Até porque teve todo esse processo migratório, eles ficaram sem empregos no campo, então eles vieram para a cidade atrás de melhorias de condições de vida. Não é mesmo? A gente vai aprender também sobre o crescimento vegetativo da cidade, que nada mais é que a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? E ela também é conhecida como o crescimento natural da cidade. Outro conceito importante que a gente vai aprender estudando a cidade de Curitiba, nossa cidade, é o processo de crescimento dela, que é a metropolização, não é mesmo? É esse processo de crescimento que constitui ela como uma centralidade em uma das regiões metropolitanas. Ela já é a capital e ela influencia outras regiões nessa dinâmica. E como o Matheus falou anteriormente. Outro principal conceito são as migrações populacionais, que nada mais é que o deslocamento populacional das pessoas, né? E ela ocorre por diversos processos. Esse processo da urbanização, industrialização, é um desses processos, né? Que torna atrativo as pessoas se mudarem, migrarem. Esses fatores atrativos, têm fatores atrativos e os fatores repulsivos. Esses fatores atrativos são aqueles que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço. Com o crescimento da cidade, eles vão tendo a maior infraestrutura, melhores condições de vida, então isso se torna um fator atrativo para as pessoas virem para a cidade. Fator repulsivo são aqueles que a urbanização ocorre quando não tem vantagens. Por exemplo, não tem emprego, não tem saneamento básico. Esses são fatores repulsivos para as pessoas que mostram para as pessoas não virem para cá. Outro conceito importante que a gente tem que diferenciar bem de urbanização é a industrialização. Ela se caracteriza pelo processo de desenvolvimento industrial em uma determinada localidade. A gente vai ver que mais pra frente em Curitiba, ela está muito ligada com a nossa urbanização, mas ela não é o principal motivo dela. Então, agora nós vamos ver como que tudo isso vai se aplicar a Curitiba, né? A nossa região, que colocamos como Curitiba aqui, ela foi ocupada no decorrer da história por diversos agrupamentos humanos. Então, a gente vai pincelar um pouco do como que era antes dessa invasão portuguesa ao território aqui do Brasil. E o que a gente pode mencionar é que antes dessa invasão portuguesa, que é o território brasileiro, a gente teve uma ocupação mais antiga de todas, até antes dos indígenas, que a gente denomina de proto-Gs, que são indígenas mais antigos, que data de 4.000 anos atrás, ou seja, 4.000 anos atrás já havia uma ocupação aqui no território de Curitiba. E mais recentemente, indígenas mais recentes, como os indígenas G, o grupo G e Tupi-Guarani, também ocupavam a região aqui de Curitiba. Isso há 1.000 anos atrás, 800, 700, e ainda há pequenos resquícios desses grupos.
E de 1500 para cá, houve essa invasão portuguesa ao território brasileiro e ocorreu alguns processos, né? E um desses processos foi a formação de cidades, que no caso de Curitiba, essa data da formação da cidade de Curitiba se dá mais ou menos no ano de 1693. É bom dizer que essa urbanização, o processo de urbanização de Curitiba, não está diretamente ligado a essa data. Então, esse processo de urbanização, ele é, digamos assim, orgânico. Então, ele pode ter ocorrido um pouco antes dessa data, 1693. Essa data é só para a gente ter uma noção de quando que, mais ou menos, começa a se ter esse processo de urbanização e surgimento dessa cidade de Curitiba. O processo aí de intensificação da urbanização de Curitiba, ela vai se dar mais aproximadamente pelo final do século XIX, né, começo do século XX, que ali o surgimento da indústria do mate no Paraná e em Curitiba, você tem um ganho bem significativo desse processo urbanizatório, né, da cidade de Curitiba, porque você vai ter o surgimento de uma série de infraestruturas que vão estar vinculadas a essa industrialização, você vai ter pessoas que vão estar chegando para trabalhar, vai ter um desenvolvimento de serviços que são atrelados a essa indústria. Então, essa primeira onda de urbanização é oriunda dessa industrialização da indústria do mate. Então, uma das fotos ali é a Fábrica da Leão, que é uma empresa de produção de mate, que até hoje existe, né? Claro que agora não pertence mais aos donos originais, foi comprada pela Coca-Cola, mas foi uma empresa muito importante nesse processo de urbanização. E a segunda foto mostra a Praça Eufrásio Correia, que hoje é a praça da frente do Shopping Estação. E essa praça ela é muito significativa, porque ela ficava próxima dessa fábrica e toda aquela região ali era uma região importante para a indústria de Curitiba, porque ali você tinha a estrada férrea, então era uma forma de chegar os recursos, sair os recursos, pessoas chegarem, pessoas saírem. Então, de um modo geral, a gente pode definir que essa primeira fase, estágio do processo de urbanização de Curitiba, assim, mais recente, é uma, digamos assim, é uma urbanização que não é planejada, ela ocorreu de uma forma orgânica. E a Joyce agora ela vai entrar, vai começar a discutir um pouco sobre, posterior a esse processo de industrialização por causa da indústria do mate, a cidade viu que era um momento de começar a planejar o seu aparato urbano, né, suas infraestruturas, até mesmo sua indústria, e ela vai começar a discutir um pouco desse planejamento de Curitiba, que é o plano diretor da cidade, plano diretor, né? Exatamente. Isso mesmo. Como houve essa chegada de pessoas, essa demanda, e uma demanda muito grande de utilização, moradia, uma demanda muito grande de moradia, as pessoas novas chegando, a necessidade de tudo, ruas, investimento. Então a prefeitura resolveu elaborar um plano de desenvolvimento urbano da cidade, tá? Nesse plano eles propunham algumas mudanças radicais como não eram vistas aqui no estado. Como capital, então eles começaram a pensar em coisas que dessem para fazer, né? Por exemplo, descongestionamento do centro, organização da cidade por setores, setor industrial, setor comercial, setor administrativo e o setor educacional, né? E também um setor para residencial. Ele também previa, nesse plano, uma utilização e ampliação dessa rede de água e esgoto, criação de parques nos subúrbios e formação de lagos artificiais também, né? Assim, e com o tempo, isso foi precisando cada vez mais, porque a cidade crescia em ritmo bem acelerado. Então, eles precisavam cada vez mais de um planejamento, para as coisas não saírem do controle como já estava acontecendo. E em 1965, a administração municipal realizou um concurso público daí, né, para a elaboração do plano diretor da cidade. Nesse plano, o plano diretor de Curitiba, quando ele fundamentou o planejamento urbano sobre um tripé.
né? O setor de transporte coletivo, o sistema rodoviário e o uso do solo. Esse tripé ia ter o desenvolvimento econômico, pensaria também no meio ambiente e também o desenvolvimento social, né? E ele ia buscar a integração dessas estruturas físicas e funcional da cidade, predirecionando seu crescimento de forma linearizada. Então, a partir desse crescimento visto da indústria, para receber as pessoas que estavam vindo morar para cá, era necessário que houvesse esse plano, para que as pessoas tivessem onde morar, pensasse também no meio ambiente e no meio econômico também, que daí é o transporte coletivo, né, da cidade. E vamos ver como que tudo isso funcionou daí, né? Falando sobre o território de Curitiba. Então, só uma pequena retrospectiva agora para exemplificar o que a gente estava comentando, que essa região de Curitiba, antes de ter, né, esse processo de urbanização, a gente teve outros grupos que também ocuparam de outras formas. E como eu tinha mencionado, a primeira forma de ocupação foi dada pelos grupos Proto-G, aproximadamente 4.000 anos atrás. E reparem na fotografia que interessante, a forma que eles ocupavam o território era uma forma diferente do que a gente tem hoje, né? Uma maneira diferente da maneira de urbanização que a gente tem, de cidades. A próxima fotografia é um pouco mais recente, que a cidade de Curitiba já está instalada já. Porém, a gente percebe que é um momento ainda prematuro, assim, sabe? Não há uma industrialização tão sólida, né? Nem uma ocupação tão grande da cidade. E a primeira imagem é uma vista, não sei se é aérea, mas é uma vista talvez de um lugar alto da cidade, que mostra assim um pouco o perfil, né, de como era bem diferente do que é hoje. É a segunda foto, já mais recente, já com uma certa industrialização, né, com essa primeira industrialização, que como a gente pode ver, já a cidade já está mais desenvolvida em termos de infraestrutura urbana. Agora a terceira foto é bem mais recente, agora o ano de 2018, dá para ver que depois de quase 100 anos houve uma grande evolução, né, nessa cidade, né, tanto no ponto de vista de até mesmo de forma de construir habitações, né. A gente saiu de um período que não se construía grandes edifícios, e já hoje em dia é uma forma das pessoas ocuparem esse solo de Curitiba a partir dessa verticalização com os grandes edifícios. Então, vamos voltar falando um pouquinho sobre a setorização de Curitiba, né? Como houve esse crescimento da cidade, e a gente no primeiro plano diretor já previa essa setorização, um setor educacional, um setor residencial, um setor para comércio e indústrias. A gente vai falar um pouquinho sobre como ficou distribuído, né, aqui em Curitiba. O centro ficou uma área mais comercial, uma área onde fica a prefeitura, fica o centro cívico, né? Mais retirado fica a cidade industrial que criaram, que é um bairro daqui de Curitiba, o SIC, onde fica concentrado a maioria das indústrias daqui de Curitiba. E tudo isso a partir do nosso sistema viário, né, onde tudo deixou isso possível, para fazer a ligação entre os bairros, né, para levar as pessoas entre o bairro residencial para o bairro de indústrias, onde a pessoa vai trabalhar, não é mesmo? Porém, a cidade cresceu num modo organizado e também não muito organizado, que deu nas cidades industriais, houve também uma ocupação com moradias, não é mesmo? Aqui, desse lado esquerdo, a gente vê algumas indústrias, aqui na cidade industrial de Curitiba, né, o SIC, algumas indústrias, e do lado esquerdo a gente vê, que fica também na cidade industrial, uma ocupação urbana, tá bom? E fica bem próximo ali da cidade, das fábricas de Curitiba. Então, em resumo, a gente fica com o Matheus. Então, resumindo tudo que a gente viu, é que a urbanização de Curitiba está ligada à industrialização. E por causa dela,
você tem um desenvolvimento geral desses aspectos físicos da cidade. E o que seriam os aspectos físicos? São as infraestruturas urbanas da cidade, que são os meios de transporte, como a Joyce mencionou, do sistema viário, né? Essa própria setorização que tenta criar uma organização da cidade, né, em áreas diversificadas, né? E também, a partir disso tudo, você tem surgimento desses aspectos atrativos. Então, quando você tem a industrialização da cidade e com isso o surgimento de infraestruturas urbanas, torna-se atrativo para as pessoas morarem naquela cidade. E em Curitiba, por causa disso, essa forte industrialização pós anos 70 por causa do SIC trouxe à cidade uma expansão muito grande, né, relacionada à população. Então houve um fluxo migratório tanto nacional e mais recentemente internacional para a cidade de Curitiba. E tudo isso que a gente está mencionando aqui, desse fluxo migratório, impacta na cultura da cidade, no sentido que essa cultura urbana ela é influenciada pelas pessoas que vivem na cidade. Então, isso também tem a ver com a urbanização. Uma coisa está relacionada à outra, né? Então, o resultado prático da urbanização é mais ou menos o que a gente pode ver nessa imagem ao lado, que é o avanço da ocupação da cidade, da ocupação do solo da cidade de Curitiba, né? Na década de 30, se localizava a região central. A industrialização de Curitiba era na região central. Então houve um forte avanço da área central. Em 1938 foi indo mais afastado, e foi indo. Então esse processo de urbanização também decorre dessa ocupação do solo. Então, em geral é isso. Essa urbanização promove uma série de impactos sobre aquela região. E como a gente viu na nossa apresentação, essa urbanização praticamente mudou completamente a cara da cidade. Como vocês viram imagens ali, como era nos anos 30, final da década do século XIX, e como é hoje, né, por causa do processo de urbanização. É isso então, pessoal, tá? Essa é a nossa aula de hoje. A gente pode aprofundar mais um pouco nas próximas aulas, ok? Mas a gente vai ficar por aqui. Qualquer pergunta, envia por e-mail. E é isso aí. Tchau, tchau, pessoal.